Pensando na clínica e as experiências de separação, até o momento nós falamos quando estamos trabalhando na psicoterapia com casais e existe ali essa possibilidade da decisão de se separar, ou então ambos estão lidando com essa decisão, com esse processo de separação. Nós também pensamos na escuta do sofrimento de pessoas que estão passando pelo sofrimento decorrente desse movimento, de que a pessoa que antes estava ali presente externamente, agora passa a continuar existindo como presença psíquica. Então é necessário todo um trabalho de elaboração e de reintegração, uma nova forma da relação da pessoa consigo mesma. Outra questão para a gente se atentar, quando o assunto é a separação, é o trabalho com as crianças, né? Na verdade, filhos, filhas de diferentes idades, mas o que acontece mais especificamente no caso das crianças é não ser conversado com elas que a separação está acontecendo, como se as crianças não fossem entender, como se as crianças não tivessem ainda as condições de compreender o que está acontecendo. E na verdade, quando não se explica para a criança, isso tem muito mais a ver com uma dificuldade adulta de colocar em palavras um processo que é difícil, um processo que é doloroso, do que com limites na compreensão da criança. Porque mesmo quando ninguém diz nada, ou mesmo quando as pessoas repetem, tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa, a criança vai perceber que há algo ali abalado, que há algo ali tenso, que há algo ali pesado acontecendo, pelo tom de voz, pelos gestos, pelas expressões faciais, pela dinâmica ali da casa, da convivência. A criança, ela é sensível às diferentes formas de comunicação. Então, muitas vezes, aquilo que a gente não diz com palavras, a criança, ela vai perceber e ela vai entender de outras formas, por outros meios. Por isso, um dos movimentos muito importantes no contexto clínico, no que tange às experiências de separação, é o trabalho com crianças. É o trabalho com a clínica infantil, né, envolvendo os pais, envolvendo esse diálogo dos pais e o terapeuta, a terapeuta como mediadores para que a comunicação aconteça, para que esse processo possa ser colocado em palavras, possa ser conversado abertamente, possa ser conversado honestamente. Como exemplo, eu indico para quem gosta do seriado Sessão de Terapia, o seriado In Treatment, né? Eu costumo usar os exemplos dessa versão em inglês, que é do terapeuta Paul, mas aqui no Brasil tem a adaptação também para Sessão de Terapia com o terapeuta Theo. E no In Treatment, na segunda temporada do In Treatment, tem o Oliver, os atendimentos do Oliver, que é uma criança. E são atendimentos assim muito sensíveis, é muito interessante assistir, acompanhar, ver como que o Paul se aproxima, ver como o Paul é cuidadoso, de escutar como o Oliver está se sentindo e encontrar ali uma via de comunicação, né? Então aqui nas imagens desse slide, no cantinho superior está o Oliver, né? Que é uma criança de 8 anos. Abaixo está o Paul sentado no chão do consultório conversando com ele. E ao lado está o pai e a mãe do Oliver, que estão se separando. E eles acabam indo para sessões, discutindo, se desentendendo. E o Paul tem esse papel de mediador, né? Tanto que em uma das sessões, ele está lá atendendo o Oliver, acompanhando o Oliver. E ele pergunta para ele: o que você gostaria de dizer à sua mãe e ao seu pai?
E o Oliver tá ali sentadinho, né? E tá diante desse momento em que o terapeuta propicia um lugar seguro para que as coisas possam ser ditas. O Oliver fala: eu queria ser adotado. E o Paul: por que você quer isso? Ah, eles brigam o tempo todo, não importa o que eu faça. E agora estão separados, mas continuam brigando e provavelmente não vão parar. Aqui o Oliver está contando o quanto ele se afeta por essas brigas, né? Ele até tem uma fantasia de que ele seria adotado, iria para uma outra família. O quanto o fato do pai e a mãe brigarem o tempo todo repercute no Oliver. E ele diz assim: se eu não existisse, todos seriam felizes. É uma outra questão que pode ter do filho dentro dessa compreensão infantil, quando as coisas não são conversadas, quando elas não são dialogadas abertamente, ele fica com a impressão de ser ele o responsável pelas brigas, ser ele o culpado pela separação, né? Como se o fato dele como criança, os pais estarem juntos por serem o pai e a mãe, quando os pais se separam, haveria algo que ele errou, que ele falhou, que ele é culpado. E uma sensação de que o fato da mãe e o pai brigarem tem a ver com ele não ser amado, com ele ser um problema, que seria melhor se ele não existisse. Eu trouxe esse exemplo das cenas do Equipment, que infelizmente é algo muito comum. E é por isso que é tão necessário que quando acontece uma separação, as crianças sejam ouvidas, porque elas criam versões delas do que está acontecendo e essas versões podem envolver culpa, podem envolver autoacusação, podem envolver a ideia de que elas estão fazendo algo errado. Aqui é o Paul conversando com o pai e a mãe e ele se posiciona. Ele diz: vocês já conversaram sobre o que brigam? Eu sei que vocês dois, ele está dizendo para o pai e para a mãe, têm atravessado um período difícil, que está sendo um grande esforço cuidar de vocês mesmos, mas precisam encontrar uma forma de cuidar do filho de vocês. Então aqui o Paul é firme, né, e convoca o pai e a mãe à posição de responsáveis por cuidar do Oliver. Então a psicologia ela tem uma importante contribuição, que é de escutar, acolher, essa atenção e sensibilidade para as dinâmicas das relações e as muitas formas de expressão. E aqui, no exemplo do Paul, a gente vê promover a comunicação, inclusive chamando, colocando uma posição firme de que os pais precisam conversar e precisam conversar com o filho, são responsáveis por esse cuidado com o filho. Claro que é difícil num processo de separação, como o Paul disse, as pessoas cuidarem de si mesmas. Ao mesmo tempo, quando você é pai, quando você é mãe, a responsabilidade do cuidado com a criança é sua. E é preciso que essa comunicação aconteça. Você pode pedir ajuda terapêutica. A terapia pode contribuir e o que a terapia ela vai favorecer é algo tão necessário nesse processo, que é a comunicação. As relações muitas vezes são atravessadas por não ditos e é preciso perceber o sofrimento como legítimo. Não tem nada de errado em sofrer. A gente pode falar sobre isso. Os conflitos também são legítimos, são duas pessoas diferentes, duas pessoas com perspectivas diferentes. Não tem nada de errado em ter conflitos. O problema é quando isso é tratado com silenciamento, com esquiva, com intolerância. Por isso que trabalhar a comunicação vai favorecer para o casal que está se separando e vai favorecer para os filhos e filhas. Uma leitura que é um marco, assim, né? A Françoise Dolto, ela é uma psicanalista francesa de crianças e ela traz muitas contribuições para a escuta de crianças, para a clínica com crianças. E uma leitura que é um marco é o livro Quando os Pais se Separam, da Françoise Dolto. Está lá no AVA para quem quiser ler. Quem se imagina trabalhando com crianças, é uma leitura fundamental, né? E a Françoise Dolto, ela nos diz assim: os dois pais
devem humanizar sua separação, dizê-la em palavras. A criança não pode ser encarregada de adivinhar o que está acontecendo, de constatar o que está. Uma hora ela vai perceber, uma hora ela vai entender. Quando crescer, ela entende. Não. É uma responsabilidade do pai e da mãe que estão se separando humanizar a separação, dizê-la em palavras e não guardá-las para si sob a forma de uma angústia indizível. Para os próprios pais, para o pai, para a mãe que estão se separando, colocar essa angústia em palavras para poder dizer para a criança também tem efeitos nesse processo de consciência de si, de elaboração, de reintegração. Não é possível seguir com a separação como se não fosse possível falar sobre ela. Então, muito do nosso trabalho como psicólogos e como psicólogas é trazer as angústias para as palavras. É um momento doloroso, é um momento difícil, é um momento conflituoso. Vamos trazer para as palavras. Então deixa eu voltar, porque eu fui comentando, agora eu vou ler seguindo. Os dois pais devem humanizar sua separação, dizê-la em palavras e não guardá-las para si, sob a forma de uma angústia indizível, exprimível somente pelos humores, por estados depressivos ou de excitação, que a criança sente como um abalo na segurança dos pais, no momento em que eles são as pessoas adultas, que são a referência para elas, para a construção de um senso de segurança, de continuidade, de estabilidade na criança. É importante que eles assumam realmente a responsabilidade por sua separação e que se possa fazer um trabalho de preparação. Quando a gente fala então sobre experiências de separação, o cuidado com as crianças é muito importante, o cuidado com as crianças e os filhos e filhas de diferentes idades, adolescentes também, é fundamental. O que é mais que a Françoise Dolto nos diz no livro Quando os Pais se Separam? Além disso, é uma perfeita bobagem não informá-los, porque as crianças são totalmente capazes de assumir a realidade que vivem. É uma frase forte e bonita e é uma grande lição para nós que trabalhamos com a clínica com crianças. As crianças são totalmente capazes de assumir a realidade que vivem, já que a vivem. Isso prova que a assumem inconscientemente, mas é preciso pôr-lhe palavras para que essa realidade se torne consciente para elas e seja humanizável. As palavras são o principal recurso. Quando uma separação está acontecendo, é muito importante colocar em palavras. O que mais que a Françoise Dolto nos diz? Ocorre que muitos filhos sentem-se culpados pelo divórcio, em razão das complicações dos encargos e responsabilidades que sua existência faz pesar sobre ambos os pais. E isso pode se transformar numa experiência terrível para eles. Dizem essas crianças, eu não deveria ter nascido. Então olha como essa culpa vai repercutindo, né? Quando a gente viu o exemplo do In Treatment, a Françoise Dolto está trazendo o quanto muitas crianças se sentem culpadas, ressoa nelas como um peso, quando os pais não se responsabilizam por esse trabalho de cuidado, de colocar em palavras o que está acontecendo. A regularidade é mais importante do que a frequência, ela vai colocar a responsabilidade do pai, da mãe, em termos de conversar com a criança, estar presente com a criança, trazer a estabilidade para a criança no sentido de onde ela vai morar, onde ela vai estudar, como que ficam as coisas dela, como ficam os horários dela, inclusive o horário de conversar com o adulto que passa a morar em outro lugar. E aqui a Françoise Dolto está falando dessa situação com o adulto que passa a morar em outro lugar. A regularidade é mais importante do que a frequência. Se os pais chegam a acordo quanto a um dia e um horário, a criança pode ser prevenida. Seu horário ao telefone com seu pai é tal dia e tal hora. Então é necessário que o pai respeite sua palavra e efetivamente telefone.
Então, serem feitos acordos, combinados, dando essa possibilidade de consistência, de continuidade, de segurança, que são tão importantes e fundamentais para o desenvolvimento da criança. O importante é que a criança saiba que o divórcio é sempre um mal menor, como uma operação cirúrgica que retira o que já não está vivo de um corpo que estava engajado num processo mortífero. Uma cirurgia é algo muito difícil, mas passar pela cirurgia é muito importante para tirar o que já não estava fazendo bem. É justamente esse o caso quando a vida em comum de um casal se torna insuportável para um dos dois e às vezes para ambos. Esse clima da vida em comum é portador de um sofrimento que tem por finalidade fazer cessar. O divórcio tem por finalidade fazer cessar. Diante de experiências de separação, conversar com as crianças. Essa recomendação da Françoise Dolto, ela é muito firme, ela é muito clara, ela é muito consistente e ela também indica um papel importante que nós, psicólogas e psicólogos, temos.